Nós estamos dando início a mais um estudo aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, a casa de Deolindo Amorim, que tem Jorge Andréa, seu presidente de honra, nosso presidente de honra, nosso fundador, e que está recebendo hoje mais uma vez, com nossa alegria, um nosso querido amigo, companheiro, amigo do ICEB, amigo de Jorge Andréa. Nós todos somos amigos de Jorge Andréa, somos uma trupe de Jorge Andréa e de todos os nossos mentores que trouxeram o Instituto até aqui. Nós agora, rogando-te, Jesus, ao teu coração, ao coração de Maria, aos nossos anjos da guarda, aos nossos amigos espirituais queridos, que venham, por misericórdia, até o nosso estudo, para que possamos, comungando as alegrias do teu Evangelho e do Espiritismo, codificado por nosso querido codificador Allan Kardec, possamos todos juntos aurir os benefícios dessas luzes, dessas clarividências que tu, Mestre, fizestes jorrar por sobre a humanidade. Nós te rogamos ainda, Jesus, bênçãos por sobre o nosso ICEB, por sobre o nosso Sérgio Felipe de Oliveira e por sobre todos os irmãos que estamos aqui referenciados em ambos os planos de existência. Nós vamos, Jesus, unir nossos corações ao de César Reis para que possamos acompanhá-lo na complementação dessa nossa rogativa de amor ao teu coração. Senhor Jesus, benfeitores que nos amparam, apoiam, inspiram e orientam, agradecemos pela oportunidade que se renova. Pedimos, Senhor, possamos nos juntar essa corrente de amor e de luz, a fim de que possamos aprender um pouco mais, tornando-nos capazes de servir um pouco melhor. Que o encontro dessa noite seja mais uma luz brilhando nesses dias difíceis da humanidade. Para todos nós que vamos aprender, que nós possamos crescer na direção do bem, aproveitando os ensinamentos que nos serão passados pelo nosso querido amigo e irmão Dr. Sérgio. As bênçãos, portanto, pedimos ao Senhor que estejam presentes os fundadores, os orientadores do Instituto de Cultura Espírita, todas aquelas criaturas vinculadas a esse sonho de amor que um dia Deolindo Amorim plantou no coração de todos nós. Que a paz do Senhor esteja conosco, que nós possamos ter uma reunião realmente produtiva para o nosso crescimento espiritual. Obrigado, Senhor, que assim seja e graças a Deus. Nessa esperança e nessa certeza, porque estamos recebendo, como já dissemos, Sérgio Felipe de Oliveira, que é médico, tem mestrado em ciências pelo Instituto de Ciências da USP, na área de concentração em anatomia, neuroanatomia e ultraestrutura cerebral. Sua dissertação de mestrado é sobre o estudo da ultraestrutura da glândula pineal humana com microscopia eletrônica. É palestrante convidado por instituições de renome em diversos países das Américas, Europa e África, e por prestigiadas universidades como Harvard Medical School, Antioch University, William James College, Instituto Superior de Ciências da Saúde da Universidade Agostinho Neto de Angola. Contribui para difundir seus estudos a respeito da glândula pineal humana e seus reflexos no organismo e a lógica clínica na moderna holografia da abordagem transdisciplinar. É diretor clínico do Instituto Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, onde faz seus atendimentos, desenvolve estudos e projetos de pesquisas qualitativas, associando conceitos de psicologia, psiquiatria, biofísica, biologia e espiritualidade, a fim de promover a qualidade de vida de seus pacientes
estimulando estimulando-os a atuarem proativamente na manutenção de sua saúde. Sérgio Felipe de Oliveira, mais uma vez, o ICEB agradece, nós todos agradecemos mais uma vez a sua presença aqui conosco, trazendo seus estudos. Hoje, Sérgio Felipe de Oliveira nos traz a visão espírita nas sintonias mentais. Somos todos ouvidos. Esse tema é um tanto genérico, né? Eu peguei aqui do livro do Jorge André, aqui esse volume, público que não está sabendo. É uma publicação do ICEB em homenagem aos 100 anos do nosso querido Jorge Andréa. Pois é, e tem na presidência de César Reis. Pois é, e tem um capítulo que eu acho que poderia ser um epicentro do assunto, que é mediunidade antena da evolução. E quando a gente fala de sintonia, é um termo que a gente usa na telecomunicação, né? E então eu imaginei que essa questão da sintonia, ela tem vamos dizer assim, uma representação muito expressiva quando a gente fala de mediunidade. E aí eu peguei uma referência, até eu vou citar aqui a última frase que ele coloca no capítulo. Caminhamos eternamente na busca de novas e mais avançadas formas de consciência que possam traduzir novas e mais interessantes percepções cósmicas. Então é interessante que ele coloca a mediunidade, aí tem uma série de detalhes aqui que ele explica, o Jorge André, mas ele aponta para essa questão, que é vamos dizer assim, a nossa consciência tem muitas formas de expressão, não é? E ele coloca que existem formas mais avançadas de expressão da consciência para traduzir percepções cósmicas, não é? Olha que interessante que ele está colocando aqui, eu acho importante. E faz lembrar um pouco o seguinte, acho até que eu já comentei em alguma das nossas abordagens, mas vale a pena a gente repescar. O André Luiz, no livro Nosso Lar, quando ele termina a jornada dele, vamos dizer assim, no finalzinho do livro, ele é licenciado para ele visitar a família dele. Quer dizer, para quem não sabe do que se trata, o André Luiz ele estava no mundo espiritual, mas ele não tinha ainda visitado a esposa e os filhos, e já havia passado alguns anos. E ele, vamos dizer assim, foi, foi delegado. Foi autorizado, exatamente. Eu acho que a palavra foi autorizado, porque já estava preparado, segundo Os vamos dizer assim, os mentores. orientadores, os mentores e tal. Bom, e ele vai. E, de fato, lá ele vive uma situação bastante complexa. Ele encontra a viúva, não é? Que já não é mais viúva, estava casada novamente, o que é muito normal. E E os filhos já crescidos, já que não tinham aquela lembrança cotidiana dele, tinham outros afazeres. Então, ele se sentiu estranho, mas ele já sabia a respeito de questões existenciais que envolvia a experiência terrena e a experiência do porvir, e etc. E até ele se supera e auxilia o esposo da viúva, né, que estava doente. E assim ele volta para o nosso lar numa condição de plena superação, ganha o diploma de cidadão do nosso lar. Aí no livro Mensageiros, acontece no primeiro capítulo uma questão curiosa, porque ele vai conversar com a veneranda e dizer para ela o seguinte, que apesar dele ter... Veja, eu estou traduzindo com as minhas palavras, mas o leitor vai poder, vamos dizer assim, objetivar exatamente o que ele falou, fazendo uma leitura do capítulo.
E ele diz o seguinte: olha, eu tenho um vazio imenso no coração, porque imagina que a referência de vida dele era a família dele. E ele ainda trazia esse atavismo. Não é muito normal, não é? Ah, as famílias vamos dizer assim, que se reestruturam nas separações conjugais, em muitas situações, vivem esses contextos complexos. E ele estava vivendo. A referência era a família, ele não encontrou mais a família. E agora? Então ele dizia, ele estava com um vazio no coração, ele tinha uma certa angústia. E a veneranda disse para ele duas coisas que me impressionaram. Uma, para ler o evangelho com o coração. E outra, para olhar as estrelas, olhar o infinito, que estava à disposição dele. Né? E eu fiquei refletindo sobre isso. O que é ler o evangelho com o coração? Não é? Na verdade, eu entendo que é o encontro de nossa essência. Trazer o evangelho para o coração é trazer para o nosso íntimo, uma autodescoberta de nossa consciência interior. Porque às vezes a nossa mente, a mente no livro Pensamento e Vida, a mente é definida, o de Emmanuel, a psicografia do Chico também, a mente é definida como um espelhamento das nossas histórias de convivência. Então ela abriga a memória dos conflitos. Mas a consciência é aquela estrutura perfeita feita à imagem e semelhança de Deus, que é capaz de analisar a mente, que é capaz de encontrar os caminhos de nossa predestinação, que ostenta a fé que remove montanhas, que representa aquilo que Jesus veio dizer: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, mas ele não disse vós sereis, ele disse vós sois. Então todos nós trazemos essa consciência que seria a imagem e semelhança de Deus. E essa consciência, ela é uma consciência do amor, e ela se encontra no coração. É muito interessante porque os sábios hindus, sobretudo o expressivo pensador Yogananda, ele fala: a consciência está no coração. É interessante porque o chakra que representa a ligação entre nós e Deus é o chakra coronário. No livro Evolução em Dois Mundos, também psicografia de Chico Xavier, ele faz essa menção da cultura hindu, trazendo essa noção do que temos no corpo perispiritual. E o chakra coronário, coronário quer dizer de coração. Porque, na verdade, o coração ele nasce embrionariamente acima da cabeça, depois ele desce para o tórax. Então, primariamente, no desenvolvimento embrionário, é o coração, ele está na frente de tudo. É onde a consciência se instala. Depois, essa consciência se distribui para todas as partes do corpo, inclusive o cérebro, por emissões do coração que representam o sistema vascular. O próprio André Luiz, em Mecanismos da Mediunidade, vai colocar que a energia vital, a força do pensamento, transita pelo sistema hematínico, ou seja, pelo sangue. Por quê? Porque são estruturas conscienciais que vêm no coração, enquanto essência primária da instalação da consciência no nosso organismo. Nós mesmos nos reconhecemos pelo coração. Quando você fala eu, você se sente no coração, você não se sente na cabeça. Eu aqui, não é? Faz essa experiência para você ver o que você percebe, não é? Então, vamos dizer assim, ler o Evangelho com o coração é trazer o ensinamento para a percepção dessa consciência profunda, como se fosse uma ferramenta, um veículo que nos traz para nós mesmos, para a nossa lembrança de que somos feitos à imagem e semelhança de Deus,
temos todo esse poder e toda a natureza à nossa disposição. Então, eu entendo dessa forma, a veneranda dizendo, olha, veja o evangelho com o coração, ou seja, encontre a sua essência, não se coloque, vamos dizer assim, não se construa pelo mundo externo, não é? Seus filhos, sua esposa, seus bens, sua história, isso é o externo, você perde a referência do seu mundo interno, de quem você realmente é. Então, é como se ela dissesse para ele, volte-se para a sua essência, para o seu mundo interno. E mais, você tem o cosmos à sua disposição, as estrelas, tem o infinito à sua disposição. Quer dizer, que são horizontes de outras referências vivenciais, das quais ele também deveria se preencher, né? É interessante que essa situação ela é semelhante ao do bebê. O bebê, até o nascimento do primeiro dentinho, da dentição, ele tá amamando no peito da mãe. E a neurologia dele só identifica 4 pontos: os olhos e as mamas, que ele identifica como se fossem partes dele mesmo, porque ele só sobrevive às custas dessa referência, né? Mas quando começa a nascer o dentinho, ele já tem neurologia para poder se alimentar de outros alimentos que não fosse só leite materno. E também ele começa a perceber o mundo que está além da mãe, porque até então o mundo era a mãe que amamenta ele. Então, dizem os analistas que o bebê entra numa depressão fisiológica por uma percepção de ser o terceiro excluído, vamos dizer assim. Ele percebe que a mãe não é exclusiva dele, mas que ela tem outros focos de atenção. E aí, quando então essa terceira pessoa que aparece na visão dele, que destitui ele do exclusivismo materno, é a figura do pai. Esse pai pode ser o pai propriamente dito, convencionalmente que se fala, mas pode ser a tia, a babá, a avó, qualquer outra pessoa que tenha essa representação e que exerça esse papel de alguma forma. Então, essa figura de pai é o paradigma daquele que apresenta a pessoa para o mundo, não é? Por isso que Jesus chamava Deus de pai, porque e coloca Pai Nosso, conjuga o pronome nosso na referência de pai, que é aquele que apresenta para o mundo, não é? E aí ocorre uma depressão fisiológica, até que, bom, porque no momento são duas faces, né? É como se a figura de pai dissesse assim: olha, você não é exclusivo da sua mãe, então ele deprime. Mas ao mesmo tempo está dizendo, mas tem um mundo à sua frente. Então tem outras opções também de referências relacionais para você, não é? Então, mais ou menos, foi o que a veneranda colocou para o André Luiz. Olha, tem um universo e o infinito para a sua vida, tantas pessoas vão fazer parte da sua história. Localize-se dentro de si mesmo, busque essa essência interna, o seu poder interno. Se perceba por você e não pelos elementos externos, não é? E observe o quanto você pode percorrer ainda, não é? Então, essa referência do Jorge André, caminhamos eternamente na busca de novas e mais avançadas formas de consciência, né? Que possam traduzir novas e mais interessantes percepções cósmicas, me faz lembrar essa referência. Então, vamos dizer assim, a gente... bom, aí ele vai colocar essa mediunidade de uma forma curiosa. Uma das coisas que ele fala é o seguinte: eu estou pegando frases para traduzir conceitos, né? Processos de envelhecimento atingindo a organização nervosa material constitutiva da zona consciente refletirão na conclusão do trabalho mediúnico. Daí notar-se o desaparecimento ou velamento da mediunidade na idade avançada, não em todos os casos, pelo restrito funcionamento das células nervosas. Na verdade, o que ele está dizendo é o seguinte: com o envelhecimento, a mediunidade fica velada, não é? E
Isso ele atribui, talvez, ao envelhecimento dos neurônios, não é? Mas aí tem uma coisa interessante, que a mediunidade ela pode ter uma expressão enteógena ou uma expressão intermediada pelos espíritos. Por exemplo, o Chico Xavier, ele tinha uma mediunidade que a entidade espiritual se apossava da arquitetura cerebral dele e comandava o território motor da escrita, não é? E aí ele psicografava sem nem saber o que ele estava escrevendo exatamente, era uma psicografia motora. Mas conforme ele foi ficando mais idoso, ele já não tinha mais esse tipo de padrão. Ele tinha um desdobramento em que ele saía do corpo, ele se encontrava com a entidade comunicante, que passava para ele a ideia e ele transcrevia. Mas esse tipo de mediunidade tinha também a Ivone Pereira, não é? Porque há pessoas que têm uma mediunidade de desdobramento, que é dominantemente uma experiência enteógena, mas que pode se tornar um fenômeno mediúnico quando existe o conluio com alguma entidade e aquilo é traduzido no campo positivo e dominante do médium, traduzido em alguma referência literária, ou através da palavra, ou através da descrição de uma clarividência, ou da descrição de uma clareaudiência, ou de alguma percepção do que se vê do outro, um diagnóstico, muitas vezes, através desses fenômenos de percepção intensa, no desdobramento, onde as atividades sensoriais fora do corpo elas se amplificam, não é? Então, o que acontece? Eu observei nas minhas pesquisas de pineal que os cristais da pineal de uma pessoa mais idosa, eles são mais cristalinos e têm mais lamelas concêntricas. Isso. Então, deve haver algum tipo de modificação da sensibilidade de campo desses cristais. E acontece com a idade. Com a idade, é como se fosse uma árvore. Como é que você sabe a idade da árvore? Pelas lamelas concêntricas do tronco. A mesma coisa são os cristais. Então, mais idade, mais lamelas concêntricas, os cristais de pineal. Então, isso muda, em tese, o padrão de sensibilidade. Quando os cristais são jovens, menos lamelas, eles têm um padrão que captura a onda magnética. Então, é um fenômeno de incorporação. Quando modifica com muitas lamelas concêntricas, ele já não captura a onda magnética, mas ele permite uma maior facilidade do desdobramento. Então, a gente poderia dizer, eu estou só continuando aqui a fala do Jorge André, a partir dos estudos que fiz de pineal e comparando os casos na abordagem clínica, não é? Então, no caso, a pessoa com mais idade tende ao desdobramento como fenômeno dominante e a mediunidade, quando ela é acionada a partir dessa experiência, pelo contato com os espíritos, ela tem esses padrões diferentes, embora o jovem também possa ter o mesmo padrão quando tem, segundo a casuística que eu tenho estudado, quando tem um padrão específico desses cristais, mesmo uma pessoa jovem pode ter uma dominância de desdobramento. Normalmente são médiuns magnéticos, médiuns de cura, médiuns de efeito físico. O Kardec, ele coloca, é interessante a abordagem do Kardec nessa questão. Deixa eu ver se eu localizo aqui. Ele fala o seguinte, ele vai dizer que existem... É o livro dos médiuns, né? É o Para livro todos dos os setores. médiuns. Isso. Uhum. Ele vai falar médiuns de efeitos físicos. Então, na minha percepção, né, de pesquisa, esses médiuns de efeitos físicos, em geral, quando tem essa dominância, eles têm mesmo uma conformação dos cristais de uma forma diferente, que não cabe aqui a gente explicar os detalhes, porque seria uma outra
uma outra conferência. Palestra. Mas muitas pessoas têm essa dominância do desdobramento, são médios de efeito físico. O Kardec vai dizer médios facultativos quando a pessoa tem uma consciência de que ela tem um mediunato, não é? Uma missão nesse terreno. Quando não tem, não quer dizer que não possa haver esses fenômenos de forma espontânea. Ele vai dizer assim: o que há a fazer se, quando uma faculdade dessa natureza se desenvolve espontaneamente no indivíduo, é deixar que o fenômeno siga o seu curso natural. A natureza é mais prudente do que os homens. Então, tem 1 milhão de pessoas ali com esse tipo de mediunidade, e só o que vai acontecer é o seguinte: se não seguir a harmonia da natureza, tem o desgaste das vísceras, o desgaste dos órgãos. Depois acaba virando sintomas que os médicos às vezes têm até dificuldade de tratar por conta do desenvolvimento das chamadas desautonomias. É aquela história: nossa, mas esse exame está estranho, não bate com o que tem a queixa, não bate com isso, não bate com aquilo, e não se consegue sair daquela situação complexa do ponto de vista clínico. E normalmente a pessoa tem esse movimento de efeito físico, só que para a gente estar com isso em harmonia, precisava seguir a risco que está escrito aqui. A natureza, ele coloca a natureza com letra maiúscula. São as árvores, as florestas, os lagos, nada do que nós temos aqui na nossa vida urbana, vamos dizer assim. Então, acaba derivando para sintomas mesmo. Então, o que acontece é que, tendo uma dominância desses fenômenos de desdobramento, ou fenômenos mais de incorporação, ou qualquer tipo de mediunidade, o que o Jorge André vai colocar aqui é que nós temos um campo sensível à interação com o outro. E esse campo sensível, ele pode, vamos dizer assim, interagir com os espíritos, e se nós não tivermos uma consciência funcional, da necessidade de tornar o fenômeno funcional, nós criamos aí crateras no nosso campo, vamos dizer assim, ou ficamos vulneráveis a essas interferências, sem defesa. Mas quando nós desenvolvemos a trajetória mediúnica, então nós fortalecemos o nosso campo, quando isso vai para o terreno da bondade, da superioridade espiritual, da busca dessa luz, não é? Agora, eu tenho observado o seguinte: em alguma entrelinha aqui ele fala algo nesse sentido, que para que haja conexão sintônica, com uma sintonia com o espírito, você precisa de ter alguma energia, algum núcleo que faça essa liga, senão o espírito não se manifesta. Então, eu entendo o seguinte, que, por exemplo, eu acompanhei a mesa mediúnica por muitos anos, num campo de pesquisa. Agora, depois da pandemia, a gente teve que parar, alguns médiuns faleceram, desencarnaram. Agora eu estou remontando novamente a mesa mediúnica. Eu acho que até meados do ano que vem eu estou funcionando novamente. O que acontece? O médium, para ele, vamos falar, por exemplo, de uma sessão mediúnica feita para o tratamento das obsessões. Então, as obsessões espirituais são elos mentais que nós estabelecemos com espíritos infelizes a partir do momento em que a gente tem um núcleo de correspondência. Então, na verdade, é interessante, havia um estudioso da psiquiatria na época de Freud, de Jung, que eram todos alunos do professor Charcot, na escola de Salpêtrière, em Paris. O Hospital de Salpêtrière você pode visitar quando for a Paris. Estando na Notre-Dame, na igreja de Notre-Dame, indo em direção à Pont-Neuf, mais algumas travessas à direita, você chega no Hospital Salpêtrière.
Ainda existe até, você pode entrar sem pedir licença, você vai chegar no Hospital Felipe Pinel e vai chegar numa ala que é onde o professor Charcot dava aula para o Freud, para o Jung e tal. Não há mais aquele glamour da época, mas existe lá historicamente, né? E um dos colegas ali do Freud, do Jung, alunos do Charcot, foi o Gustave Gelei. Inclusive, a Federação Espírita Brasileira tem uma obra do Gustavo Gelei, acho que é a única obra dele traduzida para o português. E o Gustavo Gelei, ele é até interessante que ele se antecipa ao trabalho do Freud, dizendo assim: quem desvendar a anatomia do psiquismo vai estar trazendo uma grande contribuição. Mas, assim, na minha leitura do Gustavo Gelei, porque ele tem outras obras também, não é só o ser subconsciente que está ali. Ele trouxe a visão do Allan Kardec para a escola de Charcot. Eu acho até que essa visão influenciou também o, o Albert Schwenknotz, que também era colega deles, que acaba escrevendo uma obra fabulosa, Les Phénomènes Physiques de la Médiumnité, os fenômenos físicos da mediunidade, estudando o fenômeno de ectoplasmia. E o Gustave Gelei, ele vai dizer o seguinte, que não há uma obsessão espiritual sem uma neurose. Então ele junta a psicanálise com o espiritismo, vamos dizer assim. Quer dizer, as neuroses são nós, dentro da alma, que muitas vezes pode nos vincular a entidades espirituais de mesmo padrão. E eu observei o seguinte, o médium, quando ele entrega a sua maquinaria mediúnica para a manifestação de uma entidade infeliz, ele também tem que ter a ligação com essa entidade, tem que ter algum núcleo neurótico dentro dele que faça essa ligação. E eu tenho uma impressão que esse núcleo neurótico ele é algo que não aparece na psicoterapia, não aparece na hipnose, por ser um núcleo de muito impacto para a estrutura psíquica da pessoa. No entanto, quando ela recebe a entidade mediunicamente, que se liga àquele ponto neurótico, ela divide a energia orgânica, não é, daquele núcleo neurótico com a entidade. E depois, quando o orientador ou o doutrinador, o dirigente da sessão, vai tratar aquele ponto, vai acolher aquela entidade, ela vai acolher aquele paradigma psicológico. Não é? Ô, meu amigo, tenha calma, não se exaspere, tem luz aqui dentro dessa sala te envolvendo. Então, você está acolhendo, não é? E aquele acolhimento trata aquele núcleo. Mas não só trata na entidade manifestante, trata também profundamente no médium. Por isso que eu já vi casos de médiuns que tinham problemas neurológicos ou neuropsiquiátricos, uma boa condução da parte mediúnica, sanaram aquele problema. Existe, inclusive, dentro da psiquiatria, alguns diagnósticos que vislumbram esses médiums que estão com manifestações psicopatológicas, estão disfuncionais. É o F44.3 do CID-10, os estados de transe e as possessões, que representam o fenômeno que a pessoa é dominada por uma personalidade intrusiva e ela não tem controle sobre o fenômeno e aquilo se torna uma doença. E no DSM-5 da Associação Americana de Psiquiatria, o transtorno dissociativo de identidade critério A, onde a psiquiatria faz alusão a uma pessoa que pode absorver a personalidade de uma pessoa já falecida, né? De um espírito. Então, nós encontramos nesse terreno, vamos dizer, as mediunidades disfuncionais,
Então, muitas vezes, o médium, quando ele está na sessão, ele está sendo tratado, na sessão mediúnica, eu estou colocando um padrão de desobsessão, porque é onde aparecem as entidades que precisam ser terapeutizadas. Não é? Agora, uma entidade que aparece numa sessão de desobsessão, aquele drama que ela apresenta nem sempre é um drama presente, porque a sessão de desobsessão é como se fosse um psicodrama. Por exemplo, vamos supor que nós aqui fomos fazer uma sessão psicodramática, que é uma das linhas da psicologia. Então, vamos supor que a insígnia da sessão seja um fato traumático da tua infância. Então, você vai entrar naquele palco de cena e todo enredo vai ser, pelo diretor de cena, levado ao momento da tua infância que teve aquele trauma para você ressignificar, para te orientar, para você reelaborar aquilo. Então, tudo que está sendo manifesto ali não é atual, é uma coisa do passado. Então, muitas vezes a entidade sofredora está manifestando o sofrimento dela, que aquilo ali não é mais a história dela, ela está fora daquilo, mas no campo psicodramático da desobsessão, aquele núcleo neurótico ele aparece. Eu me recordo uma vez que eu estava numa reunião mediúnica e tinha uma pessoa que viera visitar, que era uma psicóloga. E ela sentou-se e começou a sessão assim, logo imediato, o preparo, e começou a sessão. E uma das médiuns incorpora um espírito e começa a ficar com falta de ar, começa a ficar meio cianótica, dizendo que estava com uma dor no peito, e papapi, papapá, e a gente até preocupado se ela não estava tendo alguma coisa física por ela, mas era uma entidade. A psicóloga visitante disse: é o meu marido. Exatamente assim que ele faleceu na minha frente de infarto. Só que ele tinha falecido há 20 anos atrás. Então ele não estava vivendo o infarto. O que estava acontecendo? Quando ele entrou no palco de cena da sessão, foi o primeiro contato dele com a energia dos encarnados, chamou o núcleo neurótico traumático dele. E nós tratamos a cena primária do desencarne dele, que era uma neurose que ele ficou na alma, aquela marca. Não é? Então, o que acontece? Quando a gente trata a entidade, a gente trata um núcleo que também é do médium. E, normalmente, eu acredito que são núcleos impossíveis de serem tratados numa sessão psicoterápica pela forte energia que se vê à tona, desestrutura a estrutura físico-psíquica da pessoa. Então, estas sessões, o arranjo outra coisa curiosa também, que eu estive reparando. Quando aparece um núcleo, eu poderia dizer assim, que seria um ponto de... um epicentro psíquico, não é? Por exemplo, vamos supor, aparece uma entidade irônica. Vocês estão falando umas baboseiras, imagina, tudo que vocês estão falando não vale nada, isso daí, tal, 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 tal. Começa a mexer com a estrutura da fé das pessoas, né? A entidade manifesta dessa forma, aí começa todo um trabalho. Meu amigo, não é bem assim, aqui o pessoal está sério, procura ter um pouco mais de sensibilidade, captar as energias que estão à tua volta. Vamos, aí chama, às vezes está difícil, a entidade está pesada, chama o pessoal que está dando cobertura, vamos fazer uma oração para imantar de magnetismo e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Bom, o que você está tratando? O ponto nevrálgico é a ironia. O médium tem algum núcleo profundo nele que precisa ser tratado, mas não é só o médium. É o arranjo, é a rede psíquica do grupo. Aí quando você trata aquela entidade, você trata todos os pontos psíquicos dos elementos do grupo da sessão. E a coisa mais interessante, somente se todos os elementos do grupo ressignificarem
esse elemento psíquico dentro de si é que a desobsessão de fato ocorre, efetiva. Então, é interessante. Pois não. Desculpe. Quando o ato de comunicação mediúnica representa, ou para se efetivar, requer a interpenetração de fluidos do espírito comunicante com o médium. Isso. Essa interpenetração de fluidos, como você coloca e situa, do ponto de vista fisiológico, até onde eu estou entendendo. O que acontece... Aí você diz que existe um núcleo de, digamos, energia, o termo pode não ser esse medicamente falando, mas existe um núcleo de ironia que o espírito comunicante trouxe e que, por acaso, entre aspas, sintonizou, fez uma sintonia mental com os núcleos de todos os médiuns que padecem de ironia. E se houver um médium que não padece de ironia? Não, não é bem assim. Nós trazemos dentro de nós, inúmeros núcleos neuróticos, são as experiências multi-encarnatórias, onde nós acumulamos inúmeros padrões emocionais. Então, eu dei um exemplo, eu poderia ter falado outra coisa, eu poderia ter falado mágoa, não ironia, mas mágoa, não é? Uma mágoa profunda. Então, aquele núcleo, por exemplo, imagina uma entidade que se manifesta e diz assim, eu não perdoo, feriu meu coração, foi uma punhalada pelas costas, eu tenho uma mágoa profunda, essa mágoa gera um ódio dentro de mim, eu não perdoo, tal. Para aquela entidade se manifestar naquele médium, precisa de encontrar dentro do território intrapsíquico do médium algum ponto que faça convergência com aquela mágoa. Pela memória emocional, você diz? Pela memória emocional. Às vezes está muito profundo e não manifesta, está profundo. Então, quando você trata a entidade, você trata o médium também, porque é uma coalizão. Né? Só que o que eu estou querendo dizer é que, normalmente, quando o grupo estabelece sintonia e se estrutura, porque o médium está recebendo aquela entidade por conta de que existe uma coalizão de forças do grupo. Então, todas as pessoas que têm algum núcleo de mágoas, aquilo também vai entrar em sintonia e também vai ser tratado. Então, às vezes é importante, inclusive, nem é tão importante saber quem é a entidade que está manifestando, mas qual é o paradigma psíquico que ela manifesta. Porque aquele paradigma psíquico, às vezes até o dirigente é bom anotar, que se o pessoal trabalhar aquele paradigma dentro de si, contribui para formar um grande elo de força para promover, de fato, o processo desobsessivo. Não é? Então, por que eu estou trazendo essa questão? Porque eu estou falando de uma sessão mediúnica, onde a gente tem entre aspas, um laboratório que você pode pesquisar isso. Mas essas coisas acontecem no dia a dia. Imagina uma família que está cada um brigando com o outro. É como se fosse uma sessão, né? Imagina as relações de ódio, imagina as situações que você tem, aquela pessoa que está dentro do quarto, não sai do quarto, é uma depressão, o outro está tomando remédio, depois o outro está usando droga, o outro vem bêbado. É muita interação de campo, mas de forma disfuncional. Não é? Por isso que, quando a gente vai investigar um problema nosso, a gente precisa de ver quais os campos de sintonia mental que a gente está trazendo. Não é? Desde a psicossomática, puxa, perguntar assim, por que eu estou tendo aquele reumatismo? Por que eu estou tendo aquele câncer?
aquela dor de estômago. A natureza tá me avisando de alguma coisa que eu preciso repensar, ressignificar. Tem alguma coisa boa para surgir disso, né? Porque eu falo boa porque é o seguinte, quando você planta uma semente, a semente apodrece a casca, né? E depois que ela apodrece a casca, é que vem o meristema e faz a planta crescer. Então, às vezes, a pessoa está sofrendo com aquela doença, aquele reumatismo, aquele câncer, aquela dor crônica, enfim, diversos problemas que nos afetam. É, na verdade, é a natureza nos pressionando para que nós eliminemos as cascas, né, vamos dizer assim, para que surja o âmago daquilo que nós temos de melhor, não é? Então, os conflitos, eles trazem muito essa dinâmica emocional regada a interligações espirituais. O Muito César difícil. Reis, desculpe, mas é porque aqui o César, a propósito disso que você está falando, é melhor nós irmos tratando do que depois voltar ao mesmo tema. O César diz: creio que isso tem a ver com a teoria do campo morfogenético. O grupo todo participa do campo que funciona como um grande elo de conjunção de forças. É isso, Sérgio Felipe? Exatamente, exatamente, exatamente. Não é? Porque é como se formasse um corpo único, não é? E aí você tem um campo que traz aqueles paradigmas, e aquilo está sendo trabalhado, sabe? Porque, às vezes, na sessão de desobsessão, não há preocupação de definir qual é o paradigma psíquico que está surgindo ali. E o foco fica muito em cima da personalidade da entidade, não é? Por quê? Porque identificando o paradigma psíquico, tem que haver o registro. Olha, precisamos trabalhar esse ponto na gente. O que essa entidade manifestou, nós temos dentro da gente de alguma forma. E é uma mensagem dizendo: vamos trabalhar esse elemento dentro de nós. Não é? E quando nós atingimos criamos esse movimento de transformação e ressignificação, o processo se configura, mas é um processo de campo, não é? Assim também, nos grandes distúrbios familiares, distúrbios de relações complexas, movidas a grandes e fortes emoções, tudo cria-se um campo regado a forças espirituais que promovem uma coalizão e às vezes perde-se o controle completo, porque já tem um enredo montado por muitas mentes coadjuvantes com o processo. Então, daí a pessoa vai ao psiquiatra, vai ao médico, não resolve, vai ao psicólogo, não resolve, aí vai buscar assistência espiritual, às vezes também não resolve, mas precisava de haver uma articulação de todas essas ações. O médico ter consciência de que existe esse componente, valorizar o componente espiritual. O psicólogo, mesma coisa, e o espiritual entender como coadjuvar com aquela conduta médica ou com aquela conduta psicológica. Por exemplo, quando a pessoa toma, vamos supor, ela está com uma depressão profunda, ela toma um antidepressivo, ou a pessoa tem uma dor crônica e ela toma uma pregabalina, ou ela está tomando uma medicação. Normalmente as medicações para dores crônicas, elas também são medicações para depressão. A, a pessoa, ela está fazendo uma psicoterapia, ela está fazendo uma assistência espiritual e está sendo transformador para ela, está limpando aquela área, ela melhora. Quando ela melhora, aquela dose elevada que foi dada, porque o problema era grande, ceda à pessoa. Só que o médico não está nem sabendo o que está acontecendo, porque ele não está se interessando pelo universo. Aí a pessoa chega sedada, ele interpreta como se fosse um aumento do quadro depressivo. E no fim tinha que reduzir a dose, porque aquele fenômeno era de sedação e não de depressão. Já era pelo remédio. Então, quando a gente tem uma coordenação, não é, desse movimento de ação médica, psicológica e espiritual, aí você consegue caminhar numa direção que leva a pessoa à melhora. Essa consciência não é só do profissional de saúde, é também da família, das pessoas. É muito importante. É um eixo axial o equilíbrio espiritual, não é?
nós trazemos um campo de sintonias que elas podem estar disfuncionais. E aquilo cria, no nosso entorno, uma perda de controle, porque já não é só uma dor minha, é uma dor entrelaçada com entidades. Então, já não tenho mais controle sobre aquilo, já não sou só eu, não é? Então, se você não trabalhar... Agora, não é só a desobsessão, porque a pessoa precisa mudar de sintonia, ela precisa sair daquele eixo mental amarrado com o passado, e ela precisa deixar entrar um novo dentro dela, ela precisa ressignificar, ela precisa trabalhar uma ligação, e às vezes precisa de fazer novas pronúncias. Sabe uma lição muito interessante do Emmanuel? Eu não me recordo se é no Fonte Viva ou algum desses da linha do Emmanuel, desses livros que tinham Fonte Viva, Vinha de Luz, aquela, aquela, aqueles A quatro... série de 5 pequenos grandes livros. Exatamente. Tem uma que é sobre a conjunção mas. Assim, depois da conjunção mas, sempre coloque Jesus. Se tiver um problema, coloque antes da conjunção. Porque diz assim: eu estou fazendo o tratamento, doutor espiritual, mas não sei se vai dar certo. Derruba a pessoa. A pessoa termina o depois do mas com uma coisa negativa. As sinapses cerebrais, elas vão se conformar àquilo que você está falando. Agora, se disser assim, eu não sei se vai dar certo, mas eu vou tentar esse tratamento com dedicação. Você colocou uma coisa positiva depois do mas. Então, aquilo lá reformata as sinapses naquela direção. Se depois do mas você coloca a dúvida, você coloca, eu estou fazendo esse tratamento, mas acho que nada vai dar certo. Pô, aí não vai, não é assim. Então, tem que haver um trabalho da pessoa de modificação do seu status sintônico. Não é? E outra coisa, mediunidade é uma função de senso-percepção que todos nós temos, que está profundamente ligado ao coletivo. Então, quando você fala de mediunidade é como uma árvore. Tem a raiz que se fixa no solo, é o terreno que você abraça, é o que você veio fazer aqui. E tem a copa da árvore, com seus padrões de conexão com essa estrela de quinta grandeza, de 4,6 bilhões de anos que é o Sol. Né? Então, a mediunidade, ela é essa ligação, essa pineal que liga com o eterno, com o cosmos, com as forças maiores, mas tem que ter uma conexão com a raiz, que é o terreno que você veio abraçar aqui. Então, a mediunidade está profundamente ligada ao que você veio fazer, o terreno que você deve abraçar, a sua vocação e aptidão, e o seu padrão de ligação. Tem vários padrões, tem padrões criativos, como os médiuns psicógrafos, médiuns psicofônicos, padrões energéticos, como os médiuns de cura, médiuns xamânicos, tem mediunidades com características as mais variadas. Todos nós temos esse movimento. O nosso corpo ele é mediúnico por excelência, porque mediunidade é promover a interface entre o espírito e a matéria. O nosso corpo, veja, é sensível às coisas da alma. Se você ama ou odeia, o teu coração se oprime. E é sensível à matéria, a tua bexiga fica cheia. Então, o nosso corpo ele intermedia dois universos, o espiritual e o material. Ele é uma estrutura mediúnica de per si. Não é? A pineal é o ponto de conjunção, é o centro, o epicentro da conjunção das linhas de tensão de força entre o corpo e o espírito. Como se fosse erguer o prato num ponto com o dedo. Se eu pego um prato com o dedo, eu tenho que colocar o dedo no ponto de convergência de massa do prato, não é para segurar. Então, a pineal é essa convergência desse corpo que ele é mediúnico de per si. Ele é sensível à alma e é sensível à matéria. Então,
O que acontece? Nós temos um campo imenso de interações que, para que nós possamos transformar em paz e harmonia, nós precisamos melhorar nossa sintonia. Essa é a essência do pensamento que o Jorge André coloca nesse capítulo, e eu acho que, vamos dizer assim, conhecer a mediunidade, cada um conhecer. Veja, mediunidade não é uma coisa só para você trabalhar na sala mediúnica do centro espírita. Não é isso. Tem pessoas no mundo que nunca vão conhecer um centro espírita. São pessoas de outras religiões, de outras formações. Mas a mediunidade, ela é a nossa capacidade de perceber as forças superiores e trazer o céu para a terra. O que faz uma árvore? Ela traz o céu para a terra, porque ela capta a energia do sol e traz para a terra, transforma em seiva. Então a gente precisa entender que a mediunidade é trazer o céu para a terra e saber perceber quando a gente está trazendo as perturbações para a terra. Saber perceber isso e reformatar a nossa sintonia para que a gente possa trazer o céu para a terra, trazer a luz para o nosso planeta, para a humanidade. E todos nós temos esse compromisso. Essa é a nossa função. Por isso que Jesus, mais uma vez dizendo, vai dizer: vós sois deuses. Ele está convidando, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Tem até uma liçãozinha também nessa série do Fonte Viva e essas obras todas, que é a família e a parentela. Diz o seguinte, que às vezes a parentela dos laços de sangue te chama para tantas coisas de compromissos que te amarram, te impedem de participar da família crística, dos nossos deveres espirituais. E às vezes a gente deixa de cumprir os nossos deveres espirituais, fazem parte da essência do nosso crescimento, porque a gente fica amarrado com a parentela, os laços de sangue. Não é? Como quando Jesus pregava e os irmãos vieram falar para ele: olha, estão te chamando, a mamãe está te chamando aqui para casa, não é? Mas quem é minha mãe? Quem é meu pai? Quem são meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade do meu pai? Não quer dizer renegar a família, não é isso. E a lição completa da seguinte forma: você deve participar da família universal, que é a família crística, e convidar a parentela a participar dessa família. Então, olha que interessante. Ele não é o abandono da família, mas é convidar, através de seu exemplo, de sua força de espírito, de sua bondade, do seu amor, convidar a parentela a fazer parte dessa família crística, dessa família universal. Não é? Então, a mediunidade é essa percepção, é essa interligação nossa com as hostes maiores, luminosas, para que a gente possa trazer para o planeta, através da nossa intuição, da nossa criatividade, da nossa energia, essa mensagem dos céus aqui para a Terra. Todos nós temos esse compromisso. Né? A mediunidade é uma senso-percepção profundamente ligada ao coletivo. Né? Em essência, para poder transitar em todo o tema sintonia mental, eu procurei escolher esse capítulo do Jorge André para a gente poder debater um pouco. Se você tem mais alguma observação sobre alguma frase do Jorge André, alguma coisa assim, não? Olha, é interessante, eu falei uma vez aqui a palavra mediunato, não é? O Jorge André coloca que o mediunato, olha que interessante que ele fala, né? O fenômeno mediúnico como um excelente canal do psiquismo a realizar saltos evolutivos ou permitir mergulhos abissais nas sombras do primitivismo. Então, ele fala que o fenômeno mediúnico pode fazer com que a gente dê saltos, não é? Evolutivos, como também, mal dirigido, vai lá para o abismo. Não é?
Quando a mediunidade se desenvolve num clima sadio, numa atmosfera de harmonia e equilíbrio, qualquer que seja a evolução do espírito em comunicação, só haverá construção e avanço para o psiquismo do médium. A mediunidade passará a ser a expressão de uma missão, aquilo que foi denominada de mediunato, não é? Então, a mediunidade precisa ser compreendida de forma ampla, não é só no centro espírita, é da natureza biológica de todos nós transitarmos, o nosso corpo ele é sensível, o coração acelera quando a gente se emociona, e o coração também acelera quando a pressão arterial aumenta, porque a gente comeu muita gordura e sal, não é? Vamos dizer assim. Então, o corpo é sensível à, à matéria e ao espírito, não é? Essa é a característica dos seres vivos. Os seres vivos, a bioquímica dos seres vivos, ela é mediúnica de per si, ela tem essa capacidade de se interligar com o espírito e com a matéria, né? É como E um computador, né? É um computador. o computador, ele é interessante. O computador, ele também precisa de uma consciência para dirigir ele. Ele não adquire autoconsciência, ele precisa de um programador que nele instale o software. É. Quem define assim é a Rosa Rita, que está aqui conosco. O César tem uma outra participação. O Sérgio, excelente colocação. Pineal como ponto de convergência da condição mediúnica do ser. Ele coloca aqui belíssima ideia do ponto de controle do equilíbrio mediúnico. Pineal é mais uma antena, ou mais do antena, é isso? Coletora de vibrações. Acho que é mais uma antena coletora de vibrações. É também distribuidora de vibrações como um todo para a estrutura corporal. Isso está correto? Pergunta ao César. É interessante, porque eu tive uma. Preciso ver onde é que eu tive essa leitura. Eu acho, não estou me lembrando, eu ainda vou lembrar. É interessante porque a pineal ela é um órgão que lida com o tempo. É o órgão cronobiológico, né? Como é que a pineal lida com o tempo? Porque ela percebe o céu, o movimento do céu, que é chamado de Zeitberger, que são os comandos. Então, uma gravidez tem um ano lunar, o ciclo vigília e sono obedece ao ciclo do Sol, e infinitos ciclos biológicos que vão ser descobertos e que acompanham os astros, vamos dizer assim. Ao mesmo tempo, a pineal é um órgão mediúnico porque o céu, ele não é só o céu de Galileu, né? Porque nós temos, eu reconheço aqui três céus. O céu de Jesus Cristo, porque o céu de Jesus Cristo era o céu de pescador. O pescador se preocupa se vai chover ou não. Então, o céu de Jesus é o céu por onde pairam as nuvens, não é? É o céu que a gente respira. Então, quando ele diz Pai Nosso que está no céu, ele estava falando de um céu que a gente respira, não é um céu das estrelas distantes que são inalcançáveis. Porque o céu de Jesus era céu de pescador. Então, ele queria dizer que Deus entra no nosso peito, que ele está próximo, ele está em cada inspiração, não é? Então, esse é o céu de Jesus. O céu de Galileu é esse céu astrofísico que a astronomia estuda, que a pineal responde através da cronobiologia e tal. E existe o céu holográfico, que são as outras dimensões do espaço, que abrigam a vida espiritual. Então, a pineal ela se liga ao céu astrofísico, que são os Zeitbergers, e também ao céu holográfico, que vai para outras dimensões, trazendo esse contato com outras esferas, que são também, vamos dizer assim, o mundo espiritual também é uma região do espaço astrofísico, não é? Mas só que é outra dimensão do espaço. Mas a pineal também é sensível a essa dinâmica
universo de múltiplas dimensões, não é? E o interessante, todos os seres têm pineal. Então, todos os seres olham para o mesmo céu, que é como se fosse um maestro, que unifica todo o sistema, promovendo a harmonia do ecossistema, nas diversidades de cada ser, mas olhando para o mesmo ponto, que é o mesmo céu, não é? Então, a pineal ela é uma convergência dos seres para um mesmo ponto de referência, não é? Daí a mediunidade ligada, portanto, à pineal é uma função ligada ao coletivo, porque a pineal é ligada a esse coletivo, não é? Ela, ela interliga todos os seres numa relação harmônica sistêmica no ecossistema, né? Isso. O Sérgio, tem os companheiros aqui pelo YouTube. O Hegel da Silveira, bom nome esse, o Hegel, né? Ele é nosso amigo lá de Teotônia, Rio Grande do Sul, está dando abraços para todos nós, boa noite. Quem está nos cumprimentando é a Tuca. Ô, Tuca, é Burnúclea o teu nome, é isso? Se está errado, desculpe-me. Boa noite a todos, diz a Tuca. Draco Di, a paz de Jesus esteja com todos nós, assim seja. Rosângela Drop, boa noite, cumprimentando. A Doroteia Dora também nos cumprimentando. A todos nesta live. A Ludmila Oliveira está nos cumprimentando a todos. Disse que estava chegando atrasada, viu, Sérgio? Mas está lá no Piraí do Sul, em Paraná. E ela está fazendo um comentário. Imagine se o doutor tivesse estudado as pineais do Chico, do Zé Arigó, da Dona Ivone, quão maravilhoso seria. Seria... que prato, hein, ô Sérgio, que você teria, hein? É mesmo, seria extraordinário mesmo. Você tinha trabalho para muitas encarnações, quem sabe? É verdade. Tome cristais em tantas pineais aí. A Dirce Mazaro Silva está cumprimentando a todos nós e ela diz, ô Sérgio Felipe, o corpo humano é muito importante, mas no coração é onde começa essa importância. Você deixou isso bem claro no início. Penso que sem usarmos o coração, não haverá um colorido na nossa vida. Live maravilhosa. Adoro ouvir o doutor Sérgio falar sobre o coração. Realmente é muito profundo e sério falar sobre esse órgão. Podemos pedir, Odisse, para ele falar mais sobre o coração daqui a pouquinho. A Sônia Barros Aguiar de Melo. Doutor, o que o senhor pensa sobre ayahuasca, Santo Daime? Até tem uma conexão com essa questão do ayahuasca, mas eu acabei não terminando de falar uma coisa que eu queria falar. Eu estou para lembrar onde é que eu estudei isso que eu vou falar. Não estou me lembrando, não sei se foi em algum livro yogi, alguma coisa. Não foi não, foi um americano que recebeu algumas mensagens espirituais. Eu achei tão interessante, é que eu não estou me lembrando o nome, uma outra oportunidade eu falo. Ele diz o seguinte, que ele teve uma viagem astral, né, na linguagem, e ele encontrou um grande avatar, um espírito evoluído, não é? E esse espírito evoluído disse que iria colocar, ia dar uma série de orientações para ele, mas essas orientações iam ficar gravadas na pineal dele. E que ele iria depois recordar a partir de símbolos ou coisas que viriam na mente dele, não é? Aí eu achei interessante que eu não tinha pensado na possibilidade da pineal ser um arquivo de informações, sabe? Inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo, eu não sei se é na Fé que Remove Montanhas, no capítulo sobre a fé, que ele diz o seguinte, que nós trazemos na nossa memória, não é? Aquilo que é a nossa predestinação, aquilo que é ao que viemos, e que a gente precisa se lembrar disso, não é? Aí eu fiquei pensando, puxa, será que a pineal, por ser um túnel do tempo, né? Porque ela é um túnel do tempo, será que não é ao mesmo tempo também uma caixinha
de informações que tem registros exatamente como se fosse o mapa do tesouro da nossa vida, não é? E você sabe uma coisa curiosa? Há alguns anos atrás, eu recebi uma ligação do Instituto de Pesquisa de Energia Nuclear aqui, que fica aqui na cidade universitária, na USP. Falei, pois não e tal. Não, nós vimos que você estuda os cristais da pineal e que você havia mencionado a possibilidade de existir lítio nas apatitas. Eu falei, eu mencionei mesmo, mas eu não consegui medir porque eu não tinha sondas para cá. O lítio é o terceiro átomo, não é? Primeiro é o hidrogênio, que tem um elétron, depois é o hélio, depois é o lítio. Quer dizer, é uma estrutura assim, atômica complexa. Eu não tinha equipamento para verificar geologicamente, né, falando o lítio na apatita. Mas nós temos interesse de pesquisar. Eu falei, engraçado, mas por que vocês têm interesse, né? Porque a apatita de lítio é uma estrutura da engenharia de materiais que pode ser revolucionária para registro de informações. Olha que coisa engraçada, não é? E esse é um campo que eu ainda estou para pesquisar com recursos, talvez até eu faça isso futuramente com o próprio IPEM, porque o Departamento de Engenharia de Materiais me convidou, mas a gente, como médico, né, a gente às vezes não tem tempo para fazer essas aventuras assim. Quando eu fiz a experiência com o microscopia eletrônica da pineal, eu não sei nem como que eu consegui fazer no meio de tanto plantão. E então é interessante porque vem de acordo com essa ideia que eu estou namorando, que a pineal pode ser um arquivo de informações do passado, porque é um túnel do tempo, né? Por que não? E aí são milênios de investigação, né, pela frente. Os nossos bisnetos, tataranetos aqui vão pesquisar essas coisas. A Tícia já mandou você pesquisar o Chico e etc. Vê se você veja. Mas agora o lítio, agora o César Reis está fazendo aqui mais uma observação. As tartarugas que voltam à praia em que nasceram, as aves de arribação, os peixes que voltam ao lugar em que surgiram. Isso é a pineal funcionando no campo magnético da Terra, hein, Sérgio? Na verdade, é uma coalizão, né, de campo geomagnético e de luz. Tanto que você vê, por exemplo, nas praias, que tem aquelas estradas que à noite ficam iluminadas pelo tráfego de trânsito, ficam iluminadas, né? As tartaruguinhas se perdem, elas vão em direção à estrada. Então, tem uma relação, o campo geomagnético, principalmente os pássaros, eles usam a torto e direito isso, né? Mas tem também a questão luminosa. Mas veja, a pineal desses serizinhos, como eles têm cabeça translúcida, elas têm retina, elas também detectam a luz. É diferente da nossa pineal. Olha, então vamos seguindo aqui. A Helena Ribeiro, amo este doutor Felipe. Aí, uma declaração de amor, ou seja, Robson Silva do Nascimento está nos cumprimentando. A Helena Ribeiro está dizendo, em todas as apresentações, gratidão por tudo quanto aprendi. Obrigado. Onildo Calado, ouvir as palestras do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, elas são sempre muito esclarecedoras. Parabéns. Adele, boa noite, doutor. Nildes Balieiro, boa noite. Adele, novamente. Mediunidade é ser integral. Que linda analogia, doutor. Ok? Paula Eduarda Canhadas. Quero aproveitar para deixar o registro da minha admiração pelos ensinamentos do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. É para mim muito importante, pois traz o foco dos transtornos mentais. Jamile Costa, boa noite, professor Dr. Sérgio. O senhor me parece um familiar. Muito bem. Edson de Paula Rabelo, boa noite, está cumprimentando. José Murilho de Bauru, São Paulo, também. Ele está perguntando, Sérgio, quantas dimensões existem? O José Murilo pergunta. Bom, diz que se Deus é infinito, né, deve existir infinitas dimensões. Mas, assim, do ponto de vista da ciência, né,
quando o pessoal fez o cálculo da conjunção da mecânica quântica, que trata da matemática do infinitamente pequeno, com a teoria geral da relatividade, que trata do infinitamente grande, né? Porque a ideia é que tudo surgiu de um mesmo ponto. A ciência tem uma ideia monoteísta também. Tudo surgiu de um mesmo ponto. Então, o pessoal tentando enquadrar uma geometria do infinitamente pequeno com a geometria do infinitamente grande, só mesmo abrindo um número que é um número matricial de 11 dimensões. Não é? E aí surge a teoria das supercordas, que é uma outra conversa, uma longa conversa. Mas considera-se a existência de 11 dimensões do espaço. A quarta dimensão, ela já faz parte da nossa tecnologia. Nós já temos o microscópio de força atômica, que trabalha com a quarta dimensão e mecanismos que, vamos dizer assim, que se utiliza da existência dessa quarta dimensão para turbinar aí a sua potencialidade de enxergar até um átomo, né, vamos dizer assim. Então, enfim, a ciência está progredindo, né? O problema é que a nossa ciência, olha que coisa curiosa, a nossa ciência, a maior parte da ciência está voltada para o fabrico de armas. Então, você não vai descobrir a vida desse jeito, né? A gente precisa... o curioso é que foi o movimento hippie que trouxe a física para estudar a vida, né? Porque nessa época foi a época da Guerra do Vietnã, não é? Foi a primeira vez que a guerra apareceu na televisão. Aí o povo não aceitou. Surgiu aquele negócio, faça amor, não faça guerra, né? Tal. E os físicos das universidades falando, nós não queremos mais pesquisar esse negócio de bala e de revólver, não. A gente quer pesquisar a vida. E um desses físicos, Schrödinger, ele escreve uma maravilhosa obra chamada O que é a Vida, antes mesmo da descoberta do DNA, mas ela ainda é atualíssima, que arremessa a física nos estudos da vida, não é? E ele acaba ganhando o prêmio Nobel, não é? Mas essa tendência da ciência em direção à vida ainda precisa ser pronunciada, viu? Porque senão, desse jeito, a gente não vai ter as descobertas que a gente precisa, né? Investigando os universos paralelos, é isso, né? Você sabe que eu tenho acompanhado a instalação do radiotelescópio de energia escura, que foi aqui na Paraíba, um grande amigo meu, diretor do radiotelescópio, que é o maior do mundo, esse radiotelescópio, o professor Elcio Abdala, grande amigo meu. A gente, inclusive, publicou no Physical Letters um estudo muito interessante sobre a onda mental, cálculo do comprimento de onda, da onda mental, muito interessante. E esse radiotelescópio ele detecta energias além do universo, não é? E está trazendo informações que jamais a ciência tinha visto antes, de esse além do universo não se tem uma única equação que se conheça, possa deduzir do que seja, mas já se detecta que existe esse além do universo, né? Então, coisas muito interessantes mesmo, estão por vir, né? Bom, José Murilo, ficamos assim. Por enquanto, a ciência descobriu algumas, mas ainda há muitas outras dimensões a serem investigadas e descobertas, porque há muito mais coisas entre o céu e a terra do que pode sonhar a nossa vã filosofia. Já É, nos advertiu Shakespeare. é, Cibele Esquira, é isso? Está nos cumprimentando, a Solange Rodrigues também, Jamile Costa também, ela está no Pará, viu? é. Neide Santos está dizendo boa noite de Maceió, Alagoas. A Cibele Esquir novamente volta a falar conosco. Gostaria de saber se, ao desbloquear a pineal, passamos a ter visão dos espíritos. E os medrosos, o que podem fazer, hein, Sérgio Felipe? Eu não sei se é desbloquear a pineal, né? Porque a pineal ela é uma síntese da coalizão de forças entre o corpo e o espírito, né?
a funcionalidade dela está ligada a esse processo, né? Então, eu acho que a gente precisa de pensar em nós. A pineal, ela responde àquilo que você busca dentro de você, né? E o que você focaliza dentro de você, você vai ter a sintonia, não é? Então, é importante sempre a gente encontrar a nossa luz, a nossa referência de imagem e semelhança de Deus, para que a nossa sintonia possa ser com o Criador, com as forças luminosas. E aí a gente não tem medo, a gente tem força. Então é isso, Cibele. O Aristóteles Libânio Totti está dizendo ótima noite. Adele e Dr. Sérgio nos brinda com tanta sabedoria. Volta ao Aristóteles Libânio Totti, aprendemos sempre com o Dr. Sérgio. Ângela Bezerra, 2 vezes Bezerra. Doutor Sérgio, a pineal está ligada a qual centro vital ou chakra? Durante o passe magnético, magnetismo humano, conseguimos senti-la? Gratidão, grande abraço no Rio de Janeiro. Puxa, essa pergunta é muito importante. A pineal, assim como o lobo frontal, é ligado ao coronário. Existe um cone, que é um cone dopaminérgico, que vai da pineal ao lobo frontal. O que acontece é o seguinte: o coronário é o único chakra ligado a um órgão sensorial, que é a pineal. Mas o que é um órgão sensorial? É um órgão que capta. O olho é um órgão sensorial, ele capta a luz. O ouvido capta o som. Então, se você tem um chakra coronário ligado a um órgão sensorial, que é a pineal, então a pineal capta energia do chakra coronário. Agora, você pega, por exemplo, o chakra cardíaco. O chakra cardíaco está ligado ao plexo cardíaco. O plexo cardíaco é elemento do sistema nervoso autônomo. O que significa isso? Significa que você tem uma energia elétrica que sai do sistema nervoso central. O sistema nervoso central é tudo que está dentro da caixa craniana e dentro da coluna. Sai do sistema nervoso central e abraça o coração. Então, a energia sai do corpo em direção ao coração. Então, o chakra cardíaco, ele recebe energia do sistema nervoso autônomo. Então, o que acontece? O chakra cardíaco recebe a energia, manda para o coronário e o coronário manda para o corpo, porque a pineal absorve. Então, forma um círculo. O que acontece se fechar o coronário? O chakra cardíaco começa a ficar com excesso de energia. Ele forma uma auto-obsessão. Aí começa a dar problema. Então, tem que sempre ter o coronário aberto. Como é que a gente abre o coronário? Quando a gente sintoniza com Deus. É o amor. Então, emoção sem amor, fecha o coronário e engurgita o coração. Vamos falar do chakra solar, o chakra gástrico. Alimentação sem amor, fecha o coronário. Como é que é uma alimentação que não tem amor? É uma alimentação que não tem piedade da natureza e dos animais. Olha, o Zé Murilo está agradecendo a você. A Sueli Lima também está dizendo muita luz para você. E a Rosângela, a propósito disso que você acabou de falar sobre alimentação, a Rosângela Dropa está aqui apresentando um quadro pessoal. Ela diz: faz 2 anos e meio que me abstive de alimentar-me de carne. Não consumo álcool, tampouco fumo. Pode haver alguma influência na pineal? Pode ter tido alguma influência na pineal, diz ela. Olha, eu acho que a influência ela vem quando existe uma coalizão entre o corpo e o espírito. Se você se alimenta da vida, você vai ter vida. Se você se alimenta da morte, você adoece. Então, a gente precisa ter a percepção do que a gente está fazendo. Porque se eu não tiver essa noção, vamos dizer assim, de que eu me alimento da vida
e eu tenho esse propósito de me alimentar da vida, e isso daí norteia a minha existência, então é um estado de espírito. Então a pineal, ela vai rotear as sintonias superiores. Agora, se eu não tenho essa conexão, simplesmente é uma coisa mecânica, sem um princípio, sem um propósito, aí não resolve, né? Não sei se eu consegui. Na verdade, a pergunta dela, o que me parece, é: tornei-me vegetariana. É, Isso tem influência na pineal? é o que estou dizendo. Se tornar vegetariana sem, é ótimo, eu acho ótimo, acho que é bizarro comer animais. Mas é, se isso não for um estado de espírito, de respeito à natureza, de consciência, então é uma atitude mecânica, não é? Aí eu acho que não influencia. Eu acho que a gente precisa ter uma consciência. Eu não estou dizendo, eu não você que está perguntando, eu não sei o nome que esqueci, É Rosângela Dropa. Rosângela, eu não estou falando de você, eu estou falando genericamente, tá bom? É, a gente precisa ter aquela consciência de princípio, vamos harmonizar com a natureza, é um estado de espírito. Não é simplesmente ser vegetariano, não sei. Mas só modismo, né? Não é um modismo, né? Não é, eu até acho que, Rosana, veja, não é você, eu acho que até que você está tendo essa consciência. Isso modifica a pineal, sim, não é? Porque modifica a sintonia. Agora, não pode ser uma coisa mecânica, tem que ser falando para outras pessoas, não para você, Rosana. Consciência. E precisa ter consciência, né? Isso. Ok, Rosângela Dropa. O José Murilo está agradecendo. Obrigado, querida. Tá bom, Murilo. Aristóteles Libânio Totti, em Volta Redonda. Vivemos em redes mentais, diz ele. Ludmila Oliveira volta a nos falar. Ela diz que se lembra quando você, Sérgio, espera aí que agora escorreu aqui, quando você, Sérgio, falou sobre um feijão brotando dentro de uma caixa fechada com uma É, pequena abertura, ela aí procura a luz, né? O feijãozinho procura a luz. é. Imagine nós humanos em uma palestra. Achei tão lindo isso. É. É essa consciência de observar a natureza e se irmanar com ela, isso que é importante, né? Ela está aqui, a Ludmila está se referindo ao heliocentrismo, né? E você há pouco falou de teocentrismo, né? Se nós nos voltamos para Deus e a pineal abre e tal. Kátia Chaves, perfeito, diz ela. Maria Madalena Moura Batista, boa noite a todos. Estava falando de Caxias do Maranhão. É. Rosângela Dropa, muita consciência e respeito aos animais. Agradeço, pois minha mediunidade se acentuou, diz a Rosângela, Lógico, lógico. graças a essa pineal aí que se abriu, graças a, digamos, ao vegetarianismo que ela conscientemente buscou. Nós não temos, assim, outras participações. O César precisou sair, ele precisa tomar um remédio, mas agradeceu muito. Quer dizer mais alguma coisa, Sérgio? Eu quero te perguntar uma coisa. Do ponto, quando nós, professores, veem que há um aluno na turma, que é aquele aluno assim terrível, impossível, que prejudica muito o manejo do grupo do ponto de vista do professor. Psicanaliticamente, disse que aquele aluno representa toda a indisciplina da turma. Quando num grupo familiar também, a pessoa, o chamado familiar problema, está encarnando, entre aspas, toda a disfuncionalidade do grupo, e tudo se concentra nele. Isso pode acontecer no caso que você trouxe da personalidade, que você acha melhor, o paradigma psíquico do espírito comunicante. Você acha que quando se instala ou é trazido o paradigma psíquico de um espírito comunicante, ele, aspas, liga-se a uma rede
daquela conjunção nos outros médiuns. É, é. E aí, quando você trabalha, o conjunto trabalha esse paradigma, aí rompe, né, aquela obsessão. Uhum. E seguindo esse raciocínio, nós sabemos que são os espíritos orientadores desses grupos, dessas reuniões mediúnicas, são responsáveis, porque é um trabalho muito delicado, muito complexo. Então, os espíritos são responsáveis por essas reuniões, são espíritos muito avançados, não é? em conquistas. Você acha que quando eles buscam e trazem os espíritos comunicantes para uma determinada reunião mediúnica, eles consideram a rede que um espírito mediúnico, um espírito comunicante vai fazer pela rede mental de todos os outros? Você acha que esse pode ser um fator que os espíritos orientadores da reunião consideram? Nádia, pensa bem, por que que esses espíritos luminares precisariam daquela sessão mediúnica para tratar aquela entidade? Sim, tá bom. Não é que eles precisam, é que as pessoas da rede mediúnica precisam ser Sim, mas tratadas. aí eles levam em consideração, por exemplo, existem. Certamente. Sim, né? Então a resposta é sim. É o que eu É, acho também. tudo é um mapa já feito. Ninguém está lá por acaso, não é? Então, por que que precisou trazer para a sessão? Porque as pessoas da sessão Precisam. precisam. E é uma via de acesso a núcleos intrapsíquicos que a psicoterapia não tem alcance. Então, ok. Então é exatamente isso, porque a nossa experiência conversando com esses nossos irmãos também nos sinalizam isso. Agora, você formulou, conceituou isso, né? Temos mais aqui, deixe-me ver. O José Murilo voltou a falar conosco, o Sérgio Murilo. Ele diz: tem um primo médico que não acredita em Deus nem na espiritualidade. Que livro, Sérgio Felipe, você poderia indicar para ele, para o primo do José Murilo, abrir a consciência? Ah, veja, às vezes a pessoa ela não aceita aquela versão do que seja Deus ou do que seja o espiritual. A gente precisa de ver qual é a versão que a pessoa aceita, que toca o coração dela, não é? Assim, eu acho que precisa de sentir. Às vezes, para algumas pessoas, por exemplo, eu acho o livro Nosso Lar extraordinário. Para outras pessoas, eu já acho interessante a obra do Yogananda. Já é uma outra linguagem, é um outro. Cada um tem. Da outra, eu indico, por exemplo, as obras de Michio Kaku, o físico japonês, não é? Aham. E já tem uma outra linguagem. Então, a gente precisa de sentir onde a pessoa. Não é? Mas o importante não é buscar convencer a pessoa, é saber esperar o tempo dela é, e, e se disponibilizar, não é? Olha, quando quiser conversar, se você tiver interesse, eu vou te dar um livro de presente, mas fica à vontade. É. É Pode bacana. dar um livro. Eu tenho a impressão que o Zé Murilo aqui, como ele fez questão de dizer que o primo é médico, talvez alguma obra, mas tem que conhecer a pessoa, alguma obra do André Luiz, que tem toda uma linguagem, inclusive com tecnicalidades e tudo. A Isa Brum, lá do Rio Grande do Sul, que é médica, está sugerindo a face oculta da medicina do Dr. Paulo César Frutuoso, nosso querido amigo comum, né? E é uma possibilidade, né, o Sérgio? A Precisa de ver Gabi, qual é o jeitinho da pessoa. Às vezes é médico, mas está passando por problemas pessoais que não tem nada a ver com. exatamente, exatamente. Por isso que é preciso conhecer o quadro da pessoa, o momento. Gabi É. Gabriela, olá, boa noite, assistindo vocês pela primeira vez. Seja sempre bem-vinda. Continue conosco, viu? O ICEB tem magníficas palestras e o Sérgio Felipe está sempre aqui, vai continuar, viu? É, então, ela está dizendo que
está nos assistindo pela primeira vez. Ela disse que também estou vegetariana já faz 2 anos e não sinto falta. E foi por evolução minha mesmo, meu querer. Você sabe, Gabi, o meu caso não foi nem por querer. Aconteceu e eu fiquei vegetariana, isso tem uns 30 anos. E eu não sinto falta de absolutamente nada e a gente se sente muito melhor. Eu preciso dar esse depoimento sem querer influenciar ninguém, até porque não sou referência para nada. A Dirce Mazaro Silva, gratidão, doutor Sérgio, e ao ICEB. Dirce, continue aqui no ICEB também, viu? José Murilo, obrigado, professor. Paulo Faria, boa noite. Faltou responder sobre ayahuasca e elevação da consciência. É Paulo, verdade. que bom, vamos lá. Então, eu pessoalmente eu não tenho experiência com ayahuasca. Eu até tenho receio, porque eu sou assim, tão com a cabeça na lua, que se eu tomar uma ayahuasca, eu não sei se eu volto. Mas o que eu acho é o seguinte, respeitado a trajetória de cada pessoa, de cada caso, eu me preocupo quando se usa a ayahuasca fora do contexto cultural, de onde foi a fonte, que são aquelas tribos amazônicas que têm toda a cultura, né? É como, por exemplo, trazer a medicina tradicional chinesa e falar que são só agulhas que espetam a pele. Então, aí não funciona, entende? Porque não vem com a filosofia, não vem com toda aquela base, não é? Eu acho que essa preocupação é importante. Outra preocupação que eu tenho eu não estou fazendo aqui uma crítica aos usuários de ayahuasca, não é isso, eu estou fazendo uma autorreflexão de alguém que não tem experiência, tá bom? E também porque isso reflete ou está inscrito numa cosmovisão que nós não temos. Exato. Não é isso? Assim, e outra coisa, assim, o que acontece? É, tudo tá indo para a química. Vou sair para beber. Se não for sair para beber, aí o pessoal tomando Ritalina adoidado. Venvance, Ritalina, metanfetamina. Aí toda é química. Maconha virou uma coisa e é tão nocivo a maconha, perigoso. Então, as pessoas estão buscando muito a química. Eu falo, por que isso? Não é? Agora, respeitando a trajetória de cada pessoa que sabe de si. É isso que eu quero dizer. Eu só estou colocando uma impressão de quem não tem experiência. Eu acho que a gente precisa um pouco se libertar das químicas. Eu, como médico, eu prescrevo químicas, né? Mas Sim. eu procuro colocar uma porta de entrada e uma porta de saída, porque não é possível, está tudo muito voltado para ingesta de substâncias, soluções dessa forma. Com todo respeito a quem está se encaminhando, buscando o seu caminho, etc. É apenas uma pessoa que não conhece profundamente o assunto, tá bom? Isso. Então, Regina Selle, olá, boa noite, gratidão. Nádia, para mim essa, hein? Dirigente querida da nossa reunião que nós dirigimos lá no Grupo Espírita André Luiz, da reunião mediúnica. Gratidão. Gratidão a você também, Sérgio Felipe, diz a Regina Selle, aqui do Rio. Gabi Gabriela, sim, verdade bem melhor quando tiramos a carne. Obrigada pelas excelentes reflexões. A Regina Selle volta a te agradecer. Por Obrigado. enquanto, temos essas participações. Você quer dizer mais alguma coisa, Sérgio Felipe de Oliveira? Olha, eu quero agradecer a todos os internautas, as internautas que participaram e fizeram aí comentários tão bacanas, deram força aqui para a gente. Muitíssimo obrigado. Que a gente possa se unir num campo de força aí para a gente poder reforçar nas nossas vidas e junto às comunidades sobre as quais nós atuamos, não é? A gente possa trazer um pouco de solidariedade, de amor e de paz, que a gente possa somar essa sintonia com o Cristo, um Cristo de todas as religiões, de todas as formas de expressão
cultural, biológico, um Cristo de amor que acolhe, não é? Um Cristo pela vida, pela paz. Esse que é o Cristo, esse que é o Jesus que abriga todos em seu coração. Então eu quero aqui agradecer e me disponibilizar para uma próxima oportunidade, viu, Nádia? Sim, isso já está garantido, já estamos aqui fazendo o nosso pacto icebiano. Então, está bem, queremos, então, o ICEB, mais uma vez, muito agradecido a você, Sérgio Felipe de Oliveira, por mais um encontro tão produtivo, tão fraterno e tão aprofundado em reflexões. O ICEB verdadeiramente agradecido a você e nós, pessoalmente, também. Nós vamos, então, também agradecendo a todos esses companheiros que estiveram conosco aqui, contribuíram com tantas perguntas, reflexões e vibrações, nos cumprimentando a todos, particularmente a você, e agradecendo a todos que estiveram conosco, encarnados e desencarnados, que também estiveram conosco, por certo. Agradecemos a todos eles também. E vamos, naturalmente, agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, aos mentores do ICEB e aos nossos todos irmãos. Nós vamos encerrar com essas vibrações de gratidão. Tem aqui mais. A Rosângela Dropa diz: amo assistir a TV ICEB. Todos juntos, por favor, voltem sempre ao TV ICEB. Então, nessa vibração, Jesus, nós te agradecemos pelas vibrações que tens feito recair sobre o nosso querido Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. Graças damos a todos os que, em ambos os planos da vida, têm estado conosco, como hoje Sérgio Felipe de Oliveira e outros irmãos, nos ajudando a dar continuidade a esta obra, a este projeto do plano espiritual, captado pelo coração de Deolindo Amorim e sequenciado pelo coração de Jorge Andréa. Ao te agradecermos, mestre, acompanhamos agora a prece de nossa querida irmã, vice-presidente do ICEB, Rosa Rita Martins. A paz, tua paz sobre todos nós. Vamos unir nossos pensamentos a Deus Pai, a Jesus, nosso Mestre, e agradecer por tudo que pudemos aprender, estudar, rever aqui com o Dr. Sérgio Felipe. Somos muito gratos, Senhor, por termos tido uma reunião tão boa para todos nós e que possamos sempre contar com a participação do Dr. Sérgio Felipe nos nossos estudos, nos nossos aprendizados. E pedimos, Senhor, aproveitamos para pedir que estejais sempre conosco, que olhai para o nosso planeta e, se possível, Senhor, vossos mensageiros de luz possam ajudar nos pontos de conflito que ainda existem no nosso planeta. Esperando que todos nós possamos ficar juntos na próxima sexta e na próxima segunda-feira, vamos pedir a autorização à cúpula espiritual do nosso querido ICEB para encerrar a nossa reunião de hoje. Graças a Deus.